Que merda, mano! Olha só, porra, vocês não têm noção a correria que é pra gente tentar fazer um trabalhinho maneiro pra vocês. Fazer o quê, né? Que é isso aí, Maico? Weekly Buck na área, call-out semanal, Bloody e Flashjack. Eu não estou sozinho. Tá aqui, ó, do lado aqui, ó, esse cabra da peste aqui, ó. Jagunço, o grande maestro, Mad Hook, vai estar com a gente aí fazendo justamente a nossa consideração com o sistema de pontuação de batalha. Dá o papo aí, maestro. Fala, galera, maestro. Rapaziada, voltamos aí com o Weekly Buck, tá? A fim aí da gente continuar o nosso projetinho de batalhas internas online, principalmente com os nossos manos que estão em outros lugares. A gente tem um grupinho com qual a gente conversa, debate e tudo mais. Aí chega um momento que a gente tem que testar um pouco os especiais uns nos outros. E essa foi a forma que a gente achou. A gente está tanto praticando, dialogando e pondo à prova tudo aquilo que a gente estuda, tá? Então hoje temos duas battles, tá? Professor Mad Hook contra Twin Val, e essa agora Beef Battle das antigas, dois cachorro pulguento sarnento, chato pra caralho, Bloody Bones contra Flashjack. Então se liga aí, a gente tá voltando agora, primeiro round, Flashjack. Simbora, vai lá, maestro! WWKF, the Worldwide Crop Federation. Shout out to Ryan Mysterio, Rock Hogan in the corner section. We're going up and we're not. Trace. What's and we're not. What's up? Yes. We're not. Trace. It's about to yes. And we're not. Bang is about to see a yes. And we're not. Bang is about to see a rat. Yes. We're not. Bang is about to see a rat. Yeah, nigga, when I bang, it's about to see a rap. Yes, and when I bang, it's about to see a rap. I swear to God, when I bang, it's about to see a rap. Yeah, nigga, when I bang, it's about to see a rap. Yes, and when I yes, it's about to yes, and when I bang, it's about to see a rap. Yes, and when I bang, it's about to see a rap. Yes, when I bang, it's about to see a rap. Yeah, nigga, when I bang, it's about to see a rap. Yes, and when I bang, it's about to see a rap. I swear to God, when I bang, it's about to see a rap. Yeah, nigga, when I bang, it's about to see a rap. Thinking for shit, you can sell. Thinking for shit, you can sell. Yeah, about to sell. You can sell. Thinking for shit, you can sell. When I it's about to yes, when I bang, it's about to see a rap. É isso aí, beleza, acabamos de assistir o nosso mano Flashjack, vamos pro nosso primeiro round do Blood. Simbora, maestro.
Pessoal, saiu! É pessoal, saiu! Eita desgraça! Galera, então é o seguinte, a gente acabou de ver o primeiro round do Bloody e do Jack. A gente está aqui com o sistema, tá? Estamos pelo Discord. E aí, como você pode ver aí, há algumas regras a serem consideradas, Time, Material, Travel, Get Off, como Musicality, Kill Off e Moment Awareness. Já pode riscar o Moment Awareness lá, ô Maestro, porque nenhum dos dois tiveram o Moment Awareness. Nenhum dos dois tiveram. Não tem A consciência. gente vem aqui, ó. Dá um risco lá embaixo. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Aqui é o nosso mano Bloody. Beleza. E agora a gente vem aqui, ó. É isso. Não tiver. Opa. Isso aí. Peraí, vamos deixar mais legível, né? Pronto. Isso aí. Nenhum dos dois. Legal. Então vamos lá. Timing. Cara, e aí? O que tu considera aí do timing aí dos dois aí? Quem que você acha que foi mais favorável? Eu acho que no quesito timing eu vou dar mais pro Bloody, mas por uma questão de tempo. Por quê? Eu acho que o Ramon ele demorou muito a engatar e a entender quando, onde colocar os materiais dele. E isso, apesar do timing dele ser um pouco mais lento perante ao Bloody, eu acho que o do Bloody foi mais efetivo, mais pela conjuntura dos materiais do Bloody. Corroborando com você, eu também dou o timing para o Bloody. Por quê? Porque timing, ele conjuga com musicalidade, tá? Automaticamente ele conjuga com musicalidade. O timing é o tempo de decisão, é decision making. Ou seja, é quando você decide o que fazer, quando fazer e por que fazer. Então, quando você traça o timing paralelo dos dois, você vê o Bloody aproveitando mais detalhes musicais e por causa dessa forma como ele aproveita os detalhes musicais, ele é mais assertivo nos momentos específicos. O timing do Jack, ele procura muito utilizar uma atitude, ele utiliza a atitude do personagem dele em taunt muitas das vezes, o que sozinho na cozinha não favorece. Se tivesse, de repente, no ambiente, com a galera, o olhar, a forma como ele utiliza a pausa, os tens que ele utiliza, ou o olhar, ele utiliza muito focus point na ideia de olhar, tipo, agora eu vou te pegar. Só que isso aí ralenta muito o timing dele de tempo de decisão. Enquanto o Bloody está preenchendo. O Bloody ele preenche várias lacunas, e aí musicalmente ele vai ter o maior aproveitamento de musicalidades. Consequentemente, o tempo de decisão que ele tem entre o material e a música, ele preenche muito mais. Então, assim, eu concordo com você. Acho que esse é um ponto em comum. Acho assim, você expressou melhor o que eu queria dizer. É essa questão do decision making. No caso do Ramon, que usa muito essa questão do taunt, das provocações em si, eu acho que as coisas ela tem que ser mais coesa e precedido de algo efetivo. Não simplesmente olhar. Principalmente, como você falou, beleza, na cozinha não funciona. Mas a gente já tem que pensar em trazer esse tipo de atmosfera, de se colocar nesse lugar onde a gente consiga trazer efetividade. Isso aí. Então, às vezes, é ser objetivo. Não é olhar por olhar. Não é gesto. Trazer essa questão do gestual por trazer, não. É ser inciso. Eu estou olhando para você, eu vou olhar de fato para você. Eu acho que nessa tua fala aí, a gente começa então a entender que o taunt dele tem que ser incorporado ao Get Off. Ele não pode só olhar na ideia de awareness. Ele olha e fala assim, agora eu vou te pegar. Ou ele olha e fala assim, se prepara para esse material. Ele tem muito de atitude do personagem, que não é ruim. Eu acho que só não é bem aproveitável dentro do contexto do Get Off. Você vê que todas as vezes ele tem quebra de fluxo entre o Get Off dele e a parte que ele faz
sabe, a atitude, sabe, ele para, ele puxa a calça, mas se isso tiver incorporado ao get off dele, ele não vai ter esse gap de momento, entendeu? Eu acho que é isso. Então a gente pontua lá, então, o Bloody Time. Material. Ah, velho. Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, porque... Cara, eu acho que, cara, material, foi uma coisa que eu falei pra ele. Eu acho que o Xande já tá chegando num lugar de freestyle com o material dele que é muito perigoso. Sim. Você vê que não existe preocupação de fazer. Eu vou parar, eu vou te mostrar, não. Durante o round dele, ele vai te dando carta. É isso aí. Vai te dando carta. Vamos dizer que é o que você chama também de vocabulário através do lingo. Ele o tempo todo ele está falando. É como um cara que vai paquerar. Vamos usar esse exemplo aqui. E aí o cara, ele tem o cara que tem diálogo e tem o cara que fica esperando a oportunidade para puxar o assunto. O Xande, ele toda hora ele está te estimulando. Toda hora ele está jogando. Então, é o que vai cair no que você falou. O freestyle dele já está muito desenrolado. E aí, quando a gente tem momentos, por exemplo, como o Jack, você vê o Jack tentando puxar o get off dele, mas às vezes nem sempre o get off dele dá o suporte para o momento combo, porque o Jack é perito em combo. O combo dele, você viu que ele teve um momento que, digamos que foi kill, uma puxada por kill, mas não foi precedida de um get off pontual. Um get off para o kill. Já o Xande, ele não tem um momento de kill, mas o tempo todo ele está jogando material assertivo e o get off dele está incorporado no material dele. Então não tem como você não pontuar o Xande nisso aí. Bloody mais uma vez, material. Travel. Lembrando, tem que pontuar isso. Travel é como você direciona a sua energia, que faz você automaticamente ter uma textura. Sua dança ela deixa de ser parada, porque no trabalho de core, no trabalho de levels, dimensions, você manipula essa energia entre o core e os levels, e aí você tem um travel acontecendo. Não é só eu andar para o lado A, para o lado B, como muita gente vê as pessoas fazendo. Eu saí daqui, eu fui para lá. Eu saí de lá, eu fui para cá. Não. O travel, ele faz a sua dança ter texturas e dimensões. Você dança em 3D, literalmente. E aí, quem que você conseguiu ver isso aí? Cara, então, Ramon, assim como eu não vou dizer que a gente saiu prejudicado por conta de espaço, mas eu acho que é mais um entendimento de como atacar o core, as dimensões e levels nesse espaço que você tá. Eu acho que é mais sobre isso. Então, assim, sinceramente, eu vou dar pro Jack. Eu vou dar pro Jack. Sim, pela dificuldade do local que ele está perante ao Xande. Porque pro Xande, aonde ele está e como ele maneja a energia dele de transferência de informações, como você falou agora há pouco, e incorpora isso ao deslocamento, eu acho que não tem um peso. Não tem um peso, quanto peso o Ramon consegue trazer, apesar de não ter sido algo muito complexo, mas pela dificuldade do lugar e como ele conseguiu ter essas transferências de informações naquele espaço. Então a gente pode então sintetizar de uma forma bem objetiva que o travel ele está ligado à viagem do core. Como você traz essa textura através do core. Eu posso entender que o Bloody, por causa da postura dele para trazer o body control, a parte de core dele tende a ser um pouco mais ereta. Embora ele já entendeu que o level entre você fazer um arm swing ou um jab
transitando entre Crump Zone e Buck Zone, faz o crump dele ter um level, um fluxo mais aceitável, mas a nível de viagem de core, eu acho que essa palavra é perfeita, viagem de core, é como o seu core faz o teu eixo circular nisso aqui. Então, eu ainda fico um pouco na dúvida, mas nesse momento eu vou dar o voto de credibilidade à sua escolha. Então pontua aí ao Jack. Combo? Não, gente, não que o travel do Xande não tenha sido efetivo, tá, gente? Mas eu tô vendo o grau de dificuldade pelo espaço onde o Ramon está, pelo que ele teve que propor para poder se mexer naquele espaço, para ele poder trazer essa ideia de travel naquele espaço. Get off. Get off. Eu falei como, mas não é isso aí. É get off. Cara, get off, meu pai, não tem como. Porque get off, se a gente for... Get off é tudo. É o conjunto da base, sabe? É o flow, é o flow, é o ataque, é a musicalidade, é a textura. Em intenção, eu vou pontuar pro Blood, não assim. Sim. Blood tava mais dentro. Para mim eu vou 3 coisas. 3? Intenção, ataque e flow. Acho que esses 3 quesitos, acho que sobressaiu o Get Off do Ramon. Por quê? Já é um momento onde eu acho que o Ramon... Vamos voltar lá para o início do que a gente estava falando sobre time. Essa busca pelo personagem, de como atacar com o personagem dele, fez com que o Get Off dele ficasse ali, sabe, tipo, batendo, mas não explodia. Sabe, essa busca de, preciso me encontrar a minha zona para eu começar a atacar. Será que isso aí você já pode configurar um Saddlebuck? Sim, talvez não. Porque a iniciação dele é mais cadenciada. Ele demora para atacar. Eu já vi muita gente fazendo isso. Por exemplo, Concrete. Ele já teve momentos, Concrete, que ele demora. Tanto que em alguns campeonatos, o Concrete estourou o time, porque ele demorou para engatar. E se engatar tem a ver com o seu start-off. Quando você decide, de fato, entrar dentro com objetividade. Sabe? Dentro do... Tá até tudo bem você demorar a engatar, mas desde que se tenha a intenção. A intenção. A vontade, a intenção, a vontade. E nisso, você vê que o Blood ele já vem com esses 3 pontos. Você vê que já tem uma questão de intenção, vontade e flow. Olha só, não sei se a gente consegue botar. O fluxo do Ramon, do Jack, é isso aqui, ó. Começa aqui embaixo, olha a linha. Aí ele vem. Aí tem momentos que ele vai cair por causa justamente do taunt dele. Daqui a pouco ele sobe. Aí quando ele vai pro material dele, na verdade que é o combo dele, porque ele foca muito em combo, o round dele dá uma subida. Aí daqui a pouco ele cai pro taunt de novo. E aí você vê que ele pode, às vezes, escolher ir para o Get Off Liveness ou não. Já o Blood é o tempo todo isso aqui, ó. Não sobe muito, mas ele é linear no fluxo dele. Aos ataques. Ele é linear. Ele fica aqui, ó. Você não vê, por exemplo, no Blood, esses picos aqui. Por quê? Porque o material do Blood está incorporado no Get Off dele. Então você não vê ele fazendo um momento muito liveness e não vê ele também descendo muito o round dele, porque o fluxo dele é linear. Já o Ramon, ele tem essas nuances de diferenciação de fluxo. Então, a gente vê que o Jack, ele demora muito a acontecer, né? Uma pessoa que também tinha muito isso é o nosso mano DG Behavior. Ele tem essa tendência de o start-off é muito alongado e, às vezes, quando vai acontecer, em campeonato, a música já acabou e não deu tempo de você mostrar a sua desenvoltura. Então, eu acho que isso é um ponto a calhar. Então, assim, nesse fluxo, por causa desse fluxo, mesmo que você mantenha uma linearidade, eu prefiro o fluxo do Get Off do Bloody. Também. Então é isso, pontua Bloody.
Combo, eu vou preferir nesse ponto. Aí, apesar que só teve um material para combo, foi o Jack. Mas é qualidade. Cara, eu considero que teve. Eu considero que teve uma qualidade, foi até o momento que eu realmente senti aquele momento do round dele. Acho que eu sei qual que é, que ele faz olha só, material, uma coisa é você fazer o material em concept, tá? E você tender a dar uma finalização em afterbuck. Outra coisa é você fazer uma construção de material em combo com início, meio e fim. Que normalmente o combo, a tendência dele vai ser kill. Precisa de um bom time. De um bom time. Eu acredito que nesse momento o combo do Jack foi certeiro. Pode não ter sido kill-off, mas foi certeiro. Material, também. Eu vou pontuar o Bloody, porque o material dele está incorporado. Pelo deck de informação. É isso aí. Então, combo, eu vou pontuar o Jack ali. Também. Então é isso, Jack. Musicalidade. Não que os materiais do Jack não tenham sido efetivos, tá, pessoal? É só que a gente também tem que olhar a questão da maturidade. Sabe? Da abordagem de como você entrega essas coisas. E, querendo ou não, o Xande ele tem essa tendência a fazer isso com mais naturalidade. Às vezes pode não ser efetivo, como às vezes pode ser muito efetivo e, assim, jogar o round dele lá pra cima. É isso. Assim, eu preciso destrinchar isso aí, porque muita gente vai ficar com muita dúvida sobre isso. Isso aqui é o jab. Exemplo, isso aqui é o jab. Isso aqui é a base que eu estou desenvolvendo, mas não é necessariamente o meu material. O que seria o meu material? Um jab com propósito e intenção. Então, se eu faço aqui, eu crio um diálogo aqui e isso aqui, isso é o material. Exatamente. Então, tem um material a partir do jab, tá? Que se transformou nisso aqui. Michael, isso teoricamente é um combo? É a ideia de combo, mas ele funciona mais como material em conceito do que um combo propriamente dito. Então, eu só jogar isso aqui é o meu get off, mas não tem material mais eficaz dentro disso aqui. Então você vê Xande muito com a ideia da construção dos conceitos, e já o Jack não. O Jack ele vai pegar, ele vai fazer isso aqui, ele vai jogar aqui, sabe? Ele vai começar a criar todo um contexto de storytelling para dizer para você, combando os materiais dele, e que você tem algo muito mais eficaz em momento do que só propor material. Material, eu ainda acredito que o Jack precisa acertar o timing dele, porque o material dele está atrelado ao personagem dele, que está com um timing mais abaixo por causa do taunt. Então eu acho que se ele acertar isso aí, o material vai ficar mais efetivo. Então, musicalidade, Bloody. Sim. Teve, porque aí a gente vai cair no time, não tem como. Eu tenho mais propostas de musicalidade. Então, musicalidade Bloody. Kill-off, você considera alguma coisa? Não. Então, eu acho que teve kill moment. Momentos no qual você estaca. Isso. Tem se falado muito em score, pontuar. Isso. É isso aí. Pontuar. Para ser mais simplificar, ao invés de falar kill moment, você pode falar em pontuar, score. Então, conforme você vai pontuando, você vai enchendo a barrinha de agressão até chegar. Perdão, gente, até que chegue o momento de total explosão, e aí, meu amigo. É o que Taraz ele chama de time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Quando ele diz cheap moment, tipo de momento barato, é o vulgo ajoelhada, é o vulgo o Michael Jackson. Cara. É o cheap moment. É o que você quer colocar movimento barato porque você quer alcançar o hype. Então, quando você acerta, você precisa. Às vezes aquilo não vai ser um kill-off,
mas aquilo é um momento assertivo, que a gente chama de kill moment. Ou kill beat. É isso. Então, vamos lá, se alongamos bastante, isso aí foi só o primeiro round. Segundo round agora do Jack. Simbora, maestro. This nigga's done. Hey, hold on, X, hold on. Why? Stupid. Geraldo tá melhor, hein? Nossa, optou só no Geraldo. Optou só no Geraldo. Ei! Eita, desgralha! Já foi direto? Bora, vai direto. Vai direto, vai direto. Hey! Hey, hold on, X, hold on. Why? Stupid. Watch that. I'll get off. Time, eu vou no Jack. Eu não vou nem conversar muito também. Jack. Material. Bloody. Bloody. Travel. Jack. Jack, porque, cara, aquele bang dele subindo e descendo. Ops. Foi mal, rapaziada. Vamos lá. Jack. Oxi. Caralho. Peraí, mano. O Google foi tudo. Vamos lá. Voltamos. Vamos lá. Bloody Jack.
Jack, isso. Material Bloody. Travel Jack. Por quê? Tem que pontuar isso. Cara, aquele bang de level subindo e descendo, pelo amor de Deus. Full level up, full level up, full level up. É assim, isso tem que ficar bem claro. Travel é a viagem do core. E você viu isso, porque assim, Ramon ele optou por Get Off, mas não foi um Get Off estático. Mano, aquele Get Off sobe e desce, eu nunca vi aquela desgraça. Eu acho que vale pontuar uma coisa aqui. Ramon sacrificou. Sacrificou? Ramon sacrificou. Ramon sacrificou o lower body. Existem momentos no nosso crump que a gente tem que aprender a sacrificar certas coisas para dar ênfase em outras. Ele pode não ter tido um trabalho de lower body, quando eu falo lower body é stomps, footwork e... Meu Deus. Stomp, footwork e balance point. Ele pode não ter feito isso com tanta eficiência como ele fez no primeiro round. Como eu falei no primeiro round. No primeiro round ele estava no lugar que ele tinha que trazer esse trabalho, principalmente da conjuntura do upper e do lower, para ele trazer essa ideia de travel. Nesse round, ele sacrificou isso, ele sacrificou o lower body dele para trazer mais energia no upper body dele e trazer níveis. E foi aonde ele trouxe o level up do round dele. Há momentos que a gente precisa sacrificar algumas coisas no nosso round para dar ênfase em outro. E para mim ele foi muito sábio nisso. Você vê que toda a dinâmica do Get Off dele foi para outro lugar. Ah, mas ele estava parado. Desculpa, não interessa. Não, ele começou cadenciado de novo. Eu posso dizer que o start-off dele costuma ser demorado. Ele tem um start-off demorado. Só que depois que ele deu o primeiro tiro, cara, era uma sequência atrás da outra. E tava tudo sincado, o time dele tava... mas ele tem que ir para cima, tem que ir pro lado, tem que ir pro outro, tem que ir para trás. Não precisa, velho. A condensação de energia dele foi exatamente ali. Aí ele foi para frente, não interessa, irmão. O que tinha para acontecer, aconteceu naquele espaço. Então às vezes... Get Off é de ponto a Jack, então, né? Jack. Combo. Foi o Bloody, não tem como, porque o Bloody... Não tem como. Combou ali, a gente viu. Musicalidade, cara, aí a gente vai ter que abrir para as linhas de musicalidade, hein? Cara, eu acho que a gente não precisa abrir todas, mas do que eu vi, sincero, honestamente, eu vi uma busca pelo wordplay, eu vi uma busca pelo flow e in-betweens. Foi o que eu vi. Com o Jack ou com o Bloody? O wordplay eu vi mais no Bloody. Você vê que a interpretação ali, quando ele faz os hands language, da interpretação do que está sendo dito ali da fala do Taraj. Então vamos lá. Essas informações. Vamos pegar aqui, ó. 5. On beat, in between the beat, rhythm, wordplay e mood match. On beat. O Jack tava no beat o tempo todo. Jack tava no beat, exatamente. In between the beat, ou seja, ele pode... Alexandre. Então, mas e os footworks do Ramon? E os bangs do Ramon? Mano, aquele bang subindo e descendo, aquilo não era só um beat. Não, era... Ele tava em bang out, Ele tava em bang out. Rhythm. Cara... Não acho que os dois teve. Até porque, pra mim, tá muito claro que o Xande tá no mesmo ritmo do primeiro round. Não, sim, mas aí eu não posso considerar mood match se eu não considerar o rhythm. E o que é o rhythm? É a melodia da música. Sim. Se eu tenho bang, eu tenho dança. Se eu tenho dança, eu tenho rhythm.
Correto? Sim ou não? Entendi. Correto. Então, nesse Sim, ponto, eu correto. vou pontuar de novo pro Ramon. Sim, também. E o Moody Match, cara, o Ramon. Xande Não tá... tem como. Ramon, não tem como. Cara, Ramon, a velho. musicalidade foi do... Xande, ele teve mais momentos de acentuar em wordplay, mas você não via o corpo dele com a música Reverberando a música. Não tem como. Entre você pegar o momento do bang, Stupid, aqui ó, o Stupid do bang do Bloody com o bang em Bang Out do Ramon, não tem como. É o que eu falo. Get off, intenção, ataque, flow, musicalidade, time. Olha a diferença do ataque e intenção do Ramon do primeiro round pro de agora. Yeah. É completamente diferente. Kill-Off, Então, de novo. você acha que aquele toca trick foi o Kill-Off? Não, pra mim foi level up pra tirar o Xande da zona de conforto. É. Talvez. Foi preciso pra ele ir a lugares. É o que eu falo. Pace, vamos lá. Pace. Por isso que eu citei. Pra mim, o pace do Xande foi o mesmo do primeiro round. Sim. E ele achou alguma coisa, um gatilho, pra que ele pudesse mudar esse pace. E foi aonde ele apresentou um Get Off mais liveness, digamos assim. Sim. Ele podia manter aquele Get Off com os materiais que ele já estava fazendo? Sim, poderia, mas ele jogou mais energia dele pra cima. Então, não diria que foi aquilo. Então, é mais a questão de quem pontua mais. Risca o Kill-Off, risca o Moment Awareness, vamos pro terceiro round. Ok. Yeah, Mose. I just woke up, man. This track is crazy. Just kill it. Let's set it off. O que houve? Oi.
Ei. Ó. Au. Bloody. Bloody? Material. Bloody. Eu dou empate. Dá empate? Eu dou. Então, Mas eu... pela questão de... O Bloody. O Bloody. Time is money, velho. Não adianta você dar um cardápio gigante se não é aquilo que a pessoa quer comer. Sim, Se não é o prato que a pessoa quer. Então, Entendeu? Eu acho que nesse round eu acho que faltou ele trazer mais informações acentuadas para que o round dele chegasse lá. Sabe? Então, eu preciso pontuar isso aqui. Se a gente pontua time, você está dizendo que a decisão que a pessoa tomou, ela favoreceu em algum momento. Não está dizendo que ela foi assertiva em todo o tempo, mas você está dizendo que ela tomou as decisões corretas. Enquanto você fala de time, você está atribuindo time a material, time a o get off, seja como a pessoa faz o display da movimentação dela. Então, da movimentação dela. Eu acredito que o emprego do material do Jack com o timing que não foi favorável a ele, não pode dar a ele a pontuação em material, porque ele teve uma má administração, ou seja, um bad timing na empregabilidade de como ele serviu o cardápio. Sim, concordo também. Teve um tempo um pouco mais lento, alguns materiais não foram tão assertivos. Beleza, aquele material que ele joga a moeda para cima, que ele atira, foi legal? Foi legal. Mas foi legal, mas não o suficiente. Não o suficiente. Aí você vê de novo o fluxo caindo. Por quê? Porque o timing de distribuição, isso tem que ficar claro, o timing de distribuição de como eu sirvo, não foi o timing de hunger, da fome que a gente estava tendo, para ver, tipo, mesmo que você me entupa de comida, como você sugeriu, eu estou saciando a minha fome. Agora, quando você me dá um prato de comida aqui, daqui a pouco você deixa eu passar um pouco de fome. Aí daqui a pouco você entrega algo aqui que não é tão satisfatório. Então você não tem um timing tão assertivo, naquilo que você quer propor do seu vocabulário. É por isso que eu não posso dar empate, porque mesmo o Xande servindo a gente, ou o telespectador, com o mesmo fluxo de materiais que a gente sabe que ele até apresentou, mas a forma como ele preencheu o material com a música, mesmo sendo material, digo, reciclado do ponto de vista dele, os mesmos inícios, não sei se pode dizer isso, mas o mesmo início de movimentação que normalmente ele utiliza muito com a brincadeira da cintura, que você vê, por exemplo, no primeiro momento, você vê no terceiro momento.
Mas a construção... Não é problema. Ele não é problema, ele vai para outro lugar. Mas mesmo ele indo para outro lugar, ele foi assertivo em musicalidade. Ah, mas beleza, é a proposta toda, mas você não vê a dança dele fazendo um drop. Então, se ele não teve drop, ele tem um timing mais assertivo. Ou seja, o timing dele está sendo mais orgânico do que o outro que tem um timing que desce. Então, eu não posso dar o material na assertividade nesse ponto para o Jack. Não sei se você entendeu. Não, eu entendo. A minha opinião, é mais uma perspectiva de que questão de eficiência, para mim, nenhum dos dois foi nesse momento. Como você falou, vou dar 2 exemplos. A parada da arma, do Ramon, e a parada do piano que o Xande fez também. Do piano não, perdão, gente. Do violino. Aquela Entendeu? então, nunca vi aquilo ali. Pois é, o violino. A ideia foi maneira, mas como ele conduziu aquilo e até o fim, também basicamente se iguala à proporção do negócio que o Ramon fez com a... Sim, mas eu acho que aquilo ali dos dois foi uma necessidade... Isso é um exemplo, tá? Eu acho que ali... E daí tô dando como exemplo. Eu vou pegar esse gancho que você falou, porque nesses dois casos, faltou um afterbuck mais elaborado. É isso. Porque exatamente. A proposta era legal, mas sim, o afterbuck não deu impacto. Eu fiquei esperando, falei assim, vai no violino, vagabundo, vai, termina. E ele se limitou só... Na maioria dos combos e dos materiais do Xande nesse round, eu esperei exatamente isso. Então, Taraz, ele diz que 99% ou 98% os storytelling, eles vão ser kill-off. E eu acho que por falta de você elaborar, porque você entende que aquilo que o Xande propôs do violino não é um combo necessariamente, é uma ideia com uma história. Sim. Sim. Então, ela poderia ser combo se ele pegasse a ideia do violino e dali ele migrasse, por exemplo, para uma outra ideia de material. Como a ideia da brincadeira da moeda com o tiro do Ramon foi um concept em material, que também não foi assertivo para ter um kill moment. Então eu acho que faltou uma elaboração melhor trabalhada de ambas as partes. Mas aí você ainda vê um preenchimento mais satisfatório. E aí, tipo assim, quando eu tenho esse quesito, eu preciso... O que você avaliou ali? É a qualidade do material? Beleza. A qualidade de criatividade não foi tão favorável para nenhum dos dois. Porque não culminaram com uma coisa mais satisfatória. E o que você então considerou aquilo ali? Era musical? Tava musical os dois? Até tava, porque do Ramon, ele tava justamente na questão do wordplay. Você vê que ele brinca com o wordplay ali. Mas aí não teve um afterbuck. A questão do Xande, tava onde aquilo ali? Porque não era on beat e não era between the beat. Era o quê? Era rhythm, ritmo. Mas aí flow, mas também não foi muito assertivo. Essas coisas têm que ficar claras, para que as pessoas entendam o porquê que a gente julga o que a gente está julgando. Então, um pegou o material e colocou no wordplay, o outro pegou o material e colocou no flow. Mas nenhum dos dois teve um afterbuck mais elaborado para que pontuasse aquilo ali em kill moment, ou kill beat, entendeu? Então, assim, mas mesmo assim, no preenchimento, eu ainda acho mais favorável o round do Bloody do que o round do Jack, por causa da queda do fluxo do Jack. Então tu vai voltar aqui material, né? Eu vou deixar aqui na cor roxa, que aí é só você. Bota aí isso, bota interrogação lá no... Não, você botou empate, né? Então coloca interrogação lá. A ideia é que, tipo assim, se a gente votasse, você votaria e eu daria pro Jack. Então o desempate vence, entendeu? Então, o seu roxo aqui, né? E o meu fica em interrogação. Interrogação, como se fosse empate, isso aí. Travel. Cara, eu vou preferir o Travel do Blood, como o Blood preferiu fazer o trabalho de core. Também.
Não, Get Off. você marcou Jack. Eita, marquei Jack, perdão, gente. Trevor. Get Off. Cara, eu vou preferir o time do Blood de novo em Get Off. Aqui eu também não tenho muito o que discutir, não. Porque aí... Ah, Léo, mas você falou que o material dele não foi efetivo. Cara, mas... O Ramon teve muito mais momentos de sleep do que o Xande. Isso aí. Eu acho que o ponto é isso. E quando você tem um momento ocioso, essa ociosidade ela vai deixar ociosa a musicalidade, porque se você está ocioso, você não está preenchendo a música. Você vai deixar ocioso o tempo, o pace, o ritmo. Exatamente. O pace, sobretudo isso aí. Então, combo, Blurry de novo. Aqui, desculpa, como eu dei, gente, aqui para mim vai ser empate justamente pela questão do material, tá? Para mim, toda a conjuntura ali do material e do combo de ambos, para mim, não teve uma eficiência, como a gente falou previamente. Então, não, sim, concordo. Mas quando eu falo basicamente em combo, independente do combo ser efetivo ou não, eu estou atribuindo à pessoa que ela teve mais oportunidade de combar durante o round dela do que a outra. É isso. Sim, eu não estou julgando de efetividade. Efetividade de combo eu vou colocar em kill-off. Exato. Entendeu? Porque aí é o kill beat ou musicalidade. Cara, acho que pra mim nenhum dos dois... Cara, vamos. Assim, pega as 5 linhas de musicalidade. Você não precisa preencher as 5 linhas de musicalidade. Não precisa. Você tem que fazer uma muito bem. E o que você considera que eles fizeram bem? É isso. No mood match, eu prefiro o mood match do round do Xande do que o mood match do Jack. Por quê? Porque se eu tô falando... Justamente pelo do sleep moment. Sleep. É isso. Sleep. Mood, quando a gente fala de mood, né? A gente não pode colocar mood e sleep moment na mesma prateleira. Sabe? Se, por exemplo, se eu tô no mood mais preguiçoso de interpretar a música, que você reverbere isso no seu corpo com a sua linguagem. Isso aí. Quem é muito perito nisso é o Levar, hoje Stylize. Assim, ele tem diferentes interpretações de mood, o qual ele pode jogar livremente na música de como ele quer interpretar e ou dançar. Sabe? Então, não se pode colocar Sleep Moment e Mood Match na mesma prateleira. Outra coisa que eu preciso deixar bem claro. Não foi só o Mood Match. Se você utilizar... Inclusive o Levar fala muito assim, gente, on beat, vocês têm que saber fazer stomp no beat. Ou ele fazer um jazz... Não beat. Exatamente. Assim, porque o preenchimento da música, se a gente pegar hoje um Beat Saber ou qualquer outro videogame, que você tem que marcar musicalidade, você tem que saber o que você está marcando. Sabe? Então, se eu tenho mais materiais sendo colocados, esses materiais, eles obviamente vão ser executados no beat. Mesmo que uma sentença ou outra faça o drop do beat, tipo assim, esse material aqui foi off beat. Mas você entende que a execução do material ele está sendo em alguma música. Um sleep não tem musicalidade. É isso que eu estou falando. Então, assim, mesmo que o Blood tenha feito materiais mais repetitivos, que não foram assertivos, mas ele estava executando aonde? Era no in-between? Era no on-beat? Porque se estava no mood match, ele estava numa marcação, tinha um pace, correto? O pace ele se encaixa onde? O pace se encaixa no on-beat. Isso é o pace, ó. Isso é o pace. Ele se encaixa. Então, nesse momento, na musicalidade, eu vou acreditar que o Blood teve mais oportunidades
de servir diferentes musicalidades do que o Jack por causa da questão dos momentos ociosos. Perfeito. Exatamente. Kill-Off Então, ninguém, aqui, Momental Arts ninguém. Ninguém. Então, É isso, gente. se a gente for 2-1 aí pro Blood. É isso. Se a gente for, 2-1 aí se a gente for considerar aí, a gente, mesmo se você desse o seu voto, para entender, o roxo significa que foi um voto mediante ao empate, que o Léo colocou aí. Tá? Então, ele considerou empate, e no voto dele, empate, e no meu, que eu pontuei, prevaleceu a vitória. Então, mesmo que fosse considerar o voto do Léo, a gente tem 4 itens contra 2 itens que seriam empate. Então, a vitória, tecnicamente, foi do Blood. É Perfeito. isso. Nós estamos juntos. Perfeito. Na Next. área. Weekly Buck!